existe um alarme silencioso soando no espaço. Um ponto de luz, quase imperceptível para a maioria, está em rota de colisão com o nosso planeta. As agências espaciais globais, em um esforço coordenado, reforçaram o seu alerta máximo. O asteroide 2025 QV9, um gigante que se move a uma velocidade inimaginável, está acelerando sua jornada em direção à Terra, com uma aproximação prevista para este mês de setembro. É uma manchete que causa arrepios, um alerta que nos confronta com a vulnerabilidade do nosso lar. Mas o que a ciência realmente sabe sobre esse visitante cósmico? Seremos forçados a testemunhar um evento que poderia reescrever a história da vida em nosso planeta? As perguntas são muitas e a urgência é palpável. A NASA, por meio de seu Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, mantém um monitoramento rigoroso deste e de milhares de outros objetos. A sua missão é desvendar a verdade por trás da velocidade e da trajetória do 2025 QV9. A ciência não trabalha com suposições, mas com dados. E são esses dados que nos dão a verdadeira dimensão do que está acontecendo. Nesta história, vamos mergulhar na ciência que nos permite dormir tranquilos, mesmo com a notícia de um asteroide gigante em aproximação. Vamos desvendar os segredos por trás da sua origem, da precisão de seu rastreamento e do que a sua passagem em setembro realmente representa para o nosso planeta. Para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação e para que o nosso espaço de tranquilidade e conhecimento continue a crescer, peço que você nos ajude. Deixe o seu curtir, se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas e compartilhe com quem você ama. Se esta história despertar alguma curiosidade ou reflexão, deixe um comentário. Juntos fazemos este farol de conhecimento brilhar mais forte na escuridão. Agora, deite-se em um lugar confortável, feche os olhos e permita-se viajar. Para entender a jornada do asteroide 2025 QV9, é preciso ir além das manchetes alarmistas e mergulhar na ciência meticulosa que o rastreou. Sua história não começou com um alerta, mas sim bilhões de anos atrás, na gênese do nosso sistema solar. O 2025 QV9 é, em essência, um fragmento rochoso que se formou no cinturão de asteroides, uma vasta região de detritos e rochas localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Essa área é um verdadeiro cemitério de corpos celestes, onde a gigantesca gravidade de Júpiter impediu que a matéria-prima se aglomerasse em um único planeta. Assim, milhões de pedaços de rocha, de todos os tamanhos, ficaram presos em uma órbita estável ao redor do Sol. Por eras, o 2025 QV9 seguiu sua trajetória. Um viajante silencioso e anônimo em meio à imensidão do espaço. No entanto, o universo é um lugar dinâmico e imprevisível. A interação gravitacional com planetas como Júpiter, ou mesmo com outros asteroides, pode, ao longo do tempo, alterar a órbita de um corpo menor. Foi uma dessas perturbações que empurrou o 2025 QV9 para fora de sua rota original, direcionando-o para uma nova jornada que o levaria para mais perto do nosso planeta. Essa mudança de rota é o que o classifica como um objeto próximo da Terra ou NEO, Near Earth Object, um termo técnico usado por astrônomos para qualquer asteroide ou cometa, cuja órbita o leve a uma distância de no máximo 3 unidades astronômicas do Sol, o que o coloca em uma área de proximidade com a órbita terrestre. Essa proximidade não significa colisão, mas sim que o objeto requer monitoramento constante. A sua descoberta não foi um evento singular e fortuito, mas sim o resultado de um processo sistemático e incansável. A NASA e outras agências espaciais operam uma rede global de observatórios, muitos deles robóticos e projetados para a busca de objetos em movimento. Esses telescópios fazem uma varredura contínua do céu noturno, tirando múltiplas imagens da mesma região. Um software de última geração analisa essas imagens, comparando-as para identificar qualquer ponto de luz que se mova em relação às estrelas fixas. Foi através desse método que o 2025 QV9 foi detectado pela primeira vez. Quando a detecção inicial ocorreu, a informação sobre a posição e o movimento do asteroide foi imediatamente enviada para o Minor Planet Center, MPC,
o Centro Global de Informação sobre Corpos Menores do Sistema Solar. O MPC distribuiu as coordenadas para outros observatórios em todo o mundo, que realizaram observações de acompanhamento, chamadas de follow-up. Essas observações adicionais foram cruciais. Elas forneceram uma base de dados mais robusta, permitindo que os cientistas refinassem o cálculo da órbita do asteroide com uma precisão notável. Utilizando modelos de mecânica orbital, os astrônomos conseguiram projetar a trajetória do 2025 QV9 para o futuro, prevendo sua distância em relação à Terra em qualquer ponto de sua órbita. Foi essa análise que confirmou sua classificação como objeto próximo da Terra e estabeleceu sua rota de aproximação para setembro. Os cálculos realizados pelo Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, da NASA, são claros e inequívocos. O asteroide passará a uma distância segura da Terra. Embora a distância exata varie dependendo dos modelos e das observações mais recentes, o consenso científico é que não há risco de impacto. Sua passagem é, na verdade, uma oportunidade inestimável para a ciência. Um momento para estudarmos de perto a composição, o tamanho e a velocidade de um corpo que se originou há bilhões de anos. A história do 2025 QV9 é um lembrete da nossa capacidade tecnológica de rastrear e compreender os eventos em nosso sistema solar. Ela nos mostra que a ameaça de um impacto cósmico não é uma questão de acaso, mas sim de ciência, e que estamos cada vez mais preparados para lidar com ela. O nosso medo inicial se dissipa diante do conhecimento e da precisão. O 2025 QV9 não é um arauto de desastre, mas sim uma demonstração da nossa crescente capacidade de proteger nosso lar. E no silêncio da noite, sabendo que há olhos nos céus, podemos descansar. Se o 2025 QV9 é um viajante cósmico, sua rotina é a de uma dança silenciosa e complexa. E a nossa rotina, a dos astrônomos, é de uma vigilância constante e meticulosa. A vida de um asteroide se manifesta através de seus parâmetros orbitais, as leis físicas que governam sua jornada ao redor do Sol. Para nós aqui na Terra, essa vida se traduz em uma série de dados e cálculos que juntos nos dão uma imagem clara de sua aproximação. A rotina dos astrônomos, portanto, não é de pânico ou surpresa, mas de calibração, observação e análise incessante. Ela nos mostra que a beleza da ciência está em sua capacidade de transformar o desconhecido em algo compreensível. O primeiro passo nessa rotina é a classificação orbital. Uma vez que um novo asteroide é detectado, os astrônomos do Minor Planet Center o identificam e lhe dão uma designação provisória, como o 2025 QV9. O 2025 indica o ano de sua descoberta, e o QV9 é um código alfanumérico que detalha a quinzena e a ordem de sua descoberta naquele ano. Esse nome é apenas o início do processo. O que importa é a sua órbita. Os cientistas calculam a sua excentricidade orbital, a medida de quão alongada ou esticada é sua órbita, a inclinação, o ângulo da órbita em relação ao plano da órbita da Terra, a eclíptica, e o período orbital, o tempo que leva para o asteroide completar uma volta ao redor do Sol. Para o 2025 QV9, esses dados mostram que ele tem uma órbita que cruza a de Marte e a da Terra em certos pontos, o que por si só o torna um objeto de interesse para a vigilância. Mas a vigilância não é apenas teórica. A rotina diária de monitoramento envolve uma rede de telescópios, como o Pan-STARRS no Havaí e o Catalina Sky Survey no Arizona. Esses telescópios, equipados com câmeras digitais de alta resolução e software de processamento de imagem, varrem vastas áreas do céu noturno. Eles operam de forma autônoma, capturando milhares de imagens e as enviando para centros de processamento. Quando um novo ponto de luz é detectado, o software o compara com um banco de dados de estrelas e galáxias conhecidas. Se o objeto se move em relação a esses corpos fixos, um alerta é gerado. Essa detecção inicial é seguida por um processo de confirmação, o que podemos chamar de check-up cósmico. Outros observatórios são notificados e apontam seus telescópios para o mesmo ponto no céu. A partir dessas múltiplas observações,
os astrônomos podem refinar o cálculo da órbita do 2025 QV9 com uma precisão que beira o inacreditável. Eles utilizam um método chamado astrometria, que mede a posição de um objeto no céu ao longo do tempo. Com os dados de astrometria, eles podem calcular sua velocidade, sua distância e, mais importante, sua trajetória futura. Essa rotina de observação é contínua e incansável, e é o que nos permite transformar o alarme inicial em uma compreensão calma e fundamentada. A vida do 2025 QV9 também é monitorada em relação ao potencial de risco. Os cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, usam uma ferramenta chamada Tabela de Risco de Objetos Próximos da Terra, que lista todos os asteroides cujas órbitas representam uma pequena, mas não nula, chance de colisão. O 2025 QV9 foi incluído nessa tabela por sua proximidade orbital. No entanto, é crucial entender que essa tabela não é uma lista de ameaças iminentes. Pelo contrário, ela é uma lista de objetos que merecem atenção contínua para que o risco possa ser precisamente avaliado e, na maioria das vezes, descartado. Os dados mais recentes sobre o 2025 QV9, coletados por essa rotina diária e global de monitoramento, mostram que sua passagem em setembro será a uma distância segura da Terra. O que as manchetes chamaram de aceleração rumo à Terra é, na verdade, sua velocidade orbital em seu ponto de maior aproximação, um comportamento perfeitamente normal para um asteroide. Em vez de uma ameaça, o 2025 QV9 é um teste de nosso sistema de defesa planetária, um exercício real que nos permite aprimorar nossas técnicas e nossa capacidade de resposta. A vida de um asteroide, quando vista pela lente da ciência, é de uma beleza e uma complexidade que nos convidam a ter serenidade. Ela nos lembra que, embora o universo seja vasto e imprevisível, a nossa inteligência e a nossa tecnologia nos permitem mapeá-lo e compreendê-lo, transformando o pânico em conhecimento e o medo em tranquilidade. Por trás da rotina de observação do 2025 QV9 e de outros objetos similares, existe uma engenharia complexa e sofisticada que poucos conhecem em detalhes. A vigilância dos céus é uma operação global que envolve telescópios, satélites, supercomputadores e uma colaboração internacional rigorosa. O que parece ser uma simples detecção de um ponto de luz em movimento é, na verdade, a ponta do iceberg de um sistema de defesa planetária que se aprimora a cada dia. Os mecanismos de rastreamento de asteroides são os bastidores dessa história de precisão, revelando os segredos de como transformamos um objeto distante em um conjunto de dados confiável. O processo começa com a fase de prospecção, a busca inicial. A maioria das descobertas de novos asteroides é feita por telescópios dedicados, como o Pan-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, no Havaí, e o Catalina Sky Survey, no Arizona. Esses não são telescópios comuns, eles são verdadeiros caçadores de néus. Seu design e operação são otimizados para varrer grandes áreas do céu rapidamente e com alta sensibilidade. Eles tiram imagens repetidas de uma mesma região do céu durante a noite. Essas imagens são então processadas por softwares que utilizam algoritmos de reconhecimento de padrões para identificar qualquer objeto que se mova em relação às estrelas e galáxias que parecem fixas. A cada nova imagem, o objeto se move um pouco, e o software marca essa mudança, alertando os astrônomos. Uma vez que um objeto como o 2025 QV9 é detectado e sua trajetória inicial é calculada, ele é adicionado a uma lista de alvos de acompanhamento. Essa é a fase de monitoramento de precisão. Telescópios de maior abertura, como os do Observatório de Paranal, no Chile, ou o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, antes de sua desativação, podem ser usados para obter medições mais detalhadas. A técnica mais avançada para medir a distância e a velocidade de um asteroide é a astronomia radar. Telescópios como o de Arecibo ou o Goldstone da NASA enviavam ondas de rádio em direção ao asteroide. A onda de rádio viajava até o asteroide, refletia em sua superfície e voltava para a Terra, onde era detectada pelo telescópio.
O tempo que a onda de rádio levava para ir e voltar, somado à análise da mudança de frequência da onda, o efeito Doppler, permitia aos cientistas calcular a distância e a velocidade do asteroide com uma precisão milimétrica, algo que a simples observação óptica não consegue. Além dos telescópios em terra, satélites e sondas espaciais desempenham um papel crucial. A missão NEOWISE da NASA, por exemplo, usou um telescópio infravermelho no espaço para identificar e caracterizar milhares de asteroides, incluindo muitos NEOs. A luz infravermelha é especialmente útil para determinar o tamanho de um asteroide, pois ela mede o calor que o objeto emite. Quanto maior e mais escuro for um asteroide, mais calor ele absorve e emite. E o NEOWISE foi projetado para captar essa assinatura térmica, fornecendo uma estimativa mais precisa do tamanho e da composição do 2025 QV9 e de seus colegas. Todos esses dados, de observatórios ópticos e de radar a missões espaciais, são reunidos no Minor Planet Center e no CNEOS. Lá, uma equipe de especialistas insere os dados em modelos computacionais complexos, que consideram a atração gravitacional não apenas do Sol, mas também de todos os planetas, do nosso satélite, a Lua e até mesmo de outros asteroides maiores. O objetivo é simular a trajetória do asteroide com a maior precisão possível, eliminando a incerteza e determinando a probabilidade de impacto. No caso do 2025 QV9, as medições e os cálculos foram feitos e refeitos, confirmando que sua órbita o levaria a uma passagem segura. Os mecanismos de rastreamento de asteroides são a verdadeira história por trás da tranquilidade. Eles representam a nossa capacidade coletiva de olhar para o futuro, de usar a tecnologia para prever eventos cósmicos e de transformar o desconhecido em uma informação gerenciável. O alarme da manchete se dissolve em um conjunto de dados que nos dizem com certeza que o 2025 QV9 está em uma jornada que o levará para perto, mas não para a colisão com a Terra. E é essa certeza, forjada em dados e ciência, que nos permite olhar para o céu e apreciar a dança cósmica em vez de temê-la. O 2025 QV9 não é apenas um ponto em movimento no espaço. Ele é um arquivo de dados, um mensageiro do passado distante, que com sua passagem nos oferece a oportunidade de desvendar segredos sobre o nosso próprio sistema solar. As características físicas de um asteroide, seu tamanho, composição, forma e até sua taxa de rotação, são pistas cruciais para a ciência. E embora a mídia tenha se concentrado na sua órbita, a verdadeira riqueza do 2025 QV9 está nos mistérios que ele carrega e nas descobertas que ele pode nos proporcionar. Um dos maiores segredos de um asteroide é sua composição. A maioria deles é classificada em 3 tipos principais: tipo C, tipo S e tipo M. Asteroides de tipo C, carbonáceos, são os mais comuns, feitos de argilas e silicatos com alto teor de carbono, e são considerados os mais primitivos, contendo materiais da época da formação do Sistema Solar. Asteroides de tipo S, silicatados, são compostos de silicatos e níquel-ferro, sendo mais densos e brilhantes. Já os de tipo M, metálicos, são raros e, como o nome sugere, são feitos de níquel-ferro quase puro. O que o 2025 QV9 é? Ainda não temos uma resposta definitiva, mas a observação de seu espectro de luz, o código de barras de suas propriedades químicas, pode revelar a sua natureza. Observatórios como o Infrared Telescope Facility da NASA no Havaí podem analisar a luz infravermelha refletida pelo asteroide, revelando sua composição e nos dando uma janela para o material primordial do qual os planetas se formaram. Além da composição, a taxa de rotação é outra característica fascinante. Alguns asteroides giram lentamente, enquanto outros completam uma volta em torno de seu eixo em apenas alguns minutos. Essa rotação não é apenas uma curiosidade. Ela pode afetar a forma do asteroide e até mesmo o seu movimento orbital. Se um asteroide gira muito rápido, a força centrífuga pode fazer com que ele se desintegre. Se ele gira de forma irregular, sua órbita pode ser alterada pelo chamado efeito Yorp, Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii, PADAC,
onde a radiação solar reemitida de forma desigual pela superfície do asteroide cria um pequeno torque que o acelera ou desacelera. O monitoramento contínuo do 2025 QV9 nos permite medir sua taxa de rotação com precisão e, potencialmente, detectar o efeito IORRIP, uma descoberta que pode aprimorar nossos modelos de previsão de trajetória para todos os asteroides. Outro mistério é a possibilidade de ele ser um binário. Um asteroide binário é um sistema de dois asteroides que orbitam um centro de massa comum. Embora a maioria das pessoas imagine asteroides como corpos solitários, cerca de 15% dos asteroides próximos da Terra são binários. A detecção de um asteroide binário pode ser um desafio, pois o asteroide menor, a Lua, é muito fraco para ser visto individualmente. No entanto, a passagem de um asteroide binário perto de um planeta pode afetar sutilmente a sua órbita, e a análise de dados de radar de alta resolução pode revelar a presença de um companheiro. Não há indícios de que o 2025 QV9 seja um binário, mas a sua passagem oferece uma oportunidade valiosa para investigar essa possibilidade. Finalmente, a aproximação do 2025 QV9 nos permite refinar nossos modelos sobre a população de asteroides. Por mais que tenhamos catalogado dezenas de milhares de NEOs, ainda há muitos que não conhecemos. Cada nova descoberta e cada nova passagem de um asteroide como o 2025 QV9 nos ajuda a entender melhor a distribuição e as características desses objetos, aprimorando nossas estimativas sobre a probabilidade de um impacto futuro e aprimorando nosso sistema de defesa planetária. Em vez de uma ameaça, o 2025 QV9 é uma oportunidade rara de aprendizado. Sua passagem é uma aula silenciosa, mas poderosa, sobre a ciência da astronomia e nos lembra que a nossa curiosidade sobre o espaço é a chave para a nossa segurança. A passagem do asteroide 2025 QV9 não é um evento isolado no vasto espaço. Ela se conecta diretamente com a nossa compreensão do nosso próprio planeta e da complexa teia de interdependências que governa o nosso sistema solar. As interações entre asteroides e a Terra não se limitam a potenciais colisões. Elas impactam a ciência, a geologia e até mesmo a biologia, revelando como a nossa existência é moldada por eventos que ocorrem a milhões de quilômetros de distância. A jornada do 2025 QV9 nos permite explorar essas conexões de forma profunda. A primeira e mais óbvia conexão é com o campo da ciência planetária. A passagem de um asteroide nos permite testar e validar os nossos modelos de mecânica orbital e as nossas previsões. Cada vez que um objeto como o 2025 QV9 se aproxima, os astrônomos têm a chance de comparar os dados reais de sua trajetória com as simulações computadorizadas. Se as previsões estiverem corretas, isso reforça a nossa confiança nos modelos que usamos para rastrear outros objetos potencialmente perigosos. Se houver desvios, os cientistas podem ajustar os modelos, tornando-os ainda mais precisos. A passagem do 2025 QV9 é, portanto, um exercício de calibração em tempo real para o nosso sistema de defesa planetária, um ensaio crucial para qualquer futura ameaça real. Além da mecânica orbital, a proximidade de um asteroide nos permite estudar o efeito da gravidade da Terra sobre o objeto. Quando o 2025 QV9 passar, ele sentirá a atração gravitacional do nosso planeta. Essa atração, embora pequena, pode alterar sutilmente sua órbita. Os cientistas monitoram essas mudanças de perto para entender melhor como a gravidade planetária afeta a rota de um asteroide. Essa informação é vital para modelos futuros, pois pequenas alterações em uma órbita podem, ao longo de décadas ou séculos, resultar em grandes mudanças na sua trajetória. A passagem do 2025 QV9 é uma oportunidade para coletar dados que nos ajudarão a prever com maior precisão a rota de outros asteroides que se aproximarão da Terra no futuro. A geologia terrestre também se conecta de forma intrínseca com os asteroides. Embora o 2025 QV9 não vá colidir conosco, a história geológica da Terra é pontuada por impactos de asteroides e cometas. Os cientistas estudam crateras como a de Chicxulub, no México,
que se formou a partir do impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros. A análise de rochas nessas crateras e a busca por irídio, um elemento raro na Terra, mas comum em asteroides, nos fornecem informações sobre o tipo de objeto que atingiu o planeta e o impacto que ele teve na biosfera. Ao estudar a composição do 2025 QV9 à distância, os cientistas podem obter pistas sobre os tipos de rochas espaciais que podem ter impactado a Terra no passado. Outra conexão importante é a prospecção mineral. Asteroides são, em sua essência, minas de recursos inexploradas. Muitos asteroides metálicos, tipo M, contêm grandes quantidades de metais preciosos como platina, ouro e níquel. A corrida para a mineração de asteroides é uma realidade futura, e a passagem de objetos como o 2025 QV9 nos permite estudar a sua composição com mais detalhes, avaliando seu potencial econômico. Embora o 2025 QVP9 não seja o alvo de uma missão de mineração, os dados coletados de sua aproximação podem nos ajudar a identificar quais tipos de asteroides, em geral, são os mais promissores para a exploração de recursos. Finalmente, há a conexão com a cultura e a psicologia humana. O alarme inicial gerado pelo 2025 QV9 é um reflexo de nossa relação com o espaço. Ele nos lembra que não estamos isolados no universo e que eventos cósmicos podem, de fato, nos afetar. No entanto, a passagem segura do asteroide e a explicação científica que a acompanha nos oferecem uma perspectiva diferente, a de que o medo pode ser substituído pela compreensão. A história do 2025 QV9 é, no final das contas, uma história sobre a capacidade humana de observar, calcular e se preparar, transformando o pânico em uma curiosidade científica que nos conecta ainda mais com o vasto cosmos. E é essa conexão forjada no conhecimento que nos permite olhar para o céu com tranquilidade. A relação do asteroide 2025 QV9 com a humanidade vai muito além da ciência e da tecnologia. Ela se entrelaça com nossa cultura, nossa história e nossa psicologia. A ideia de um objeto do céu colidindo com a Terra não é nova. É um tema que permeia mitologias, lendas e, mais recentemente, a ficção científica. Os cometas, por exemplo, já foram vistos como presságios de desgraça, e as estrelas cadentes como lágrimas dos deuses. A história do 2025 QV9, portanto, nos permite refletir sobre como a nossa percepção de eventos cósmicos mudou, de um medo supersticioso para uma compreensão baseada em fatos e dados. Na história humana, os impactos cósmicos deixaram marcas profundas, não apenas na geologia, mas também na nossa cultura. O evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, onde uma explosão misteriosa achatou 2.000 quilômetros quadrados de floresta, é um exemplo. Embora não tenha sido causado por um asteroide que atingiu o solo, mas por um objeto que se desintegrou na atmosfera, o evento gerou um medo e uma curiosidade que perduram até hoje. Ele inspirou livros, filmes e, mais importante, motivou a criação de programas de vigilância de asteroides. A passagem do 2025 QV9 se conecta a essa história, mostrando que a nossa resposta a eventos como o de Tunguska foi a criação de um sistema global de proteção. O impacto cultural e social do 2025 QV9 é uma lição sobre a era da informação. A notícia de sua aproximação se espalhou rapidamente, alimentada por algoritmos de redes sociais e manchetes sensacionalistas. O medo se tornou um produto de consumo e a desinformação prosperou. No entanto, o papel das agências como a NASA e a ESA foi fundamental para combater esse pânico. Com comunicados claros e dados abertos, eles forneceram a verdade sobre a trajetória segura do asteroide. Essa dinâmica entre o alarme e a calma da ciência é uma parte essencial da nossa era digital. A história do 2025 QV9 nos ensina que a responsabilidade de quem informa é tão importante quanto a ciência que a produz. A relação com a humanidade também se manifesta no desenvolvimento de sistemas de defesa planetária. Embora o 2025 QV9 não seja uma ameaça, sua passagem serve como um teste para a nossa capacidade de agir
se um dia um asteroide de fato representar um risco. As missões DART, Double Asteroid Redirection Test, da NASA e Hera, da ESA, são a prova de que a humanidade está se preparando para desviar um asteroide de sua rota se necessário. A missão DART, por exemplo, testou com sucesso a técnica do impacto cinético, onde uma sonda colide com um asteroide para alterar sutilmente sua órbita. O 2025 QV9 nos lembra da importância desses programas e da necessidade de investirmos em tecnologias que nos garantam um futuro seguro. O asteroide também nos inspira a refletir sobre o nosso lugar no universo. A imensidão do espaço e a dança silenciosa de corpos celestes nos fazem questionar a nossa própria existência. Em um mundo onde os problemas parecem gigantes, a passagem de um asteroide nos dá uma perspectiva única. Ele nos lembra que somos pequenos, mas que a nossa capacidade de compreensão e nossa tecnologia nos dão o poder de monitorar e proteger nosso planeta. A história do 2025 QV9 é um lembrete de que a nossa sobrevivência não é uma questão de sorte, mas de inteligência, colaboração e vigilância constante. Ela nos convida a substituir o medo pela curiosidade e a ansiedade pela calma que só a ciência pode oferecer. Se a passagem do asteroide 2025 QV9 nos deu uma lição sobre a eficácia de nosso sistema de monitoramento, o futuro nos reserva desafios e inovações ainda maiores. A dança cósmica não para e a probabilidade de um asteroide impactar a Terra, embora pequena, não é nula. A ciência, no entanto, não está de braços cruzados. O futuro da defesa planetária está sendo moldado por novas tecnologias e projetos ambiciosos que nos darão, em breve, uma capacidade de resposta sem precedentes. O principal risco futuro não é um asteroide que conhecemos como o 2025 QV9, mas sim um que ainda não descobrimos. Os astrônomos estimam que conhecemos menos de 1% de todos os NEOs existentes, especialmente os menores. Os maiores, com mais de 1 quilômetro de diâmetro, já foram em grande parte catalogados. O perigo real está nos asteroides de tamanho médio, 100 a 300 metros, que são grandes o suficiente para causar devastação regional, mas pequenos demais para serem detectados com facilidade a grandes distâncias. Para enfrentar esse desafio, o futuro da astronomia está em novos telescópios de varredura. O Observatório Vera-C. Rubin, no Chile, por exemplo, terá uma capacidade de varredura sem precedentes, mapeando todo o céu noturno em apenas algumas noites, o que aumentará drasticamente a nossa chance de descobrir novos asteroides. Mas a descoberta é apenas o primeiro passo. A grande inovação para o futuro é a tecnologia de desvio de asteroides. A NASA já testou com sucesso a técnica do impacto cinético com a missão DART. A ideia é simples. Uma espaçonave movendo-se a alta velocidade colide com o asteroide, transferindo sua energia cinética e alterando sua trajetória. Em missões futuras, os cientistas pretendem aprimorar essa técnica e testar novas, como o uso de tratores gravitacionais. Um trator gravitacional seria uma espaçonave que se aproximaria de um asteroide e, usando sua própria gravidade, puxaria o asteroide de sua órbita original ao longo de meses ou anos. É uma técnica mais suave, que não exige impacto direto e pode ser usada para desviar asteroides com estruturas frágeis. Outra inovação, ainda no campo teórico, é o uso de explosões nucleares controladas. A ideia seria detonar um dispositivo nuclear a uma distância segura do asteroide, de forma que o calor da explosão vaporizasse uma camada de sua superfície, criando um jato de gás que o empurraria para uma nova órbita. Embora polêmica, essa técnica é considerada uma opção de último recurso para um asteroide em rota de colisão iminente. O futuro também nos reserva a possibilidade de missões tripuladas a asteroides. As agências espaciais e empresas privadas estão explorando a ideia de enviar astronautas para asteroides, não apenas para a mineração, mas também para estudar suas propriedades in loco. A mineração de asteroides poderia nos fornecer recursos para a construção de bases espaciais e a exploração de Marte, enquanto o estudo aprofundado de sua composição poderia nos dar pistas sobre a origem da vida na Terra. O asteroide 2025 QV9 é um lembrete de que o futuro da humanidade
está ligado ao espaço. A sua passagem é um pequeno, mas significativo capítulo de uma história muito maior. Uma história de inovação, de vigilância e de preparação. Em vez de temer o futuro, a ciência nos convida a encará-lo com a mesma determinação que usamos para rastrear um asteroide a milhões de quilômetros de distância. E com cada nova tecnologia, nos aproximamos de um futuro onde a Terra estará mais segura. Ao final desta jornada, a história do asteroide 2025 QV9 se revela como algo muito maior do que um simples evento astronômico. Ele é um lembrete sutil, uma metáfora flutuante no espaço que nos convida a refletir sobre a nossa própria existência e a nossa relação com o vasto cosmos. A manchete inicial, cheia de alarme, se dissolveu em um conjunto de dados e de verdades científicas, e o medo se transformou em uma tranquila admiração. A sua passagem segura nos ensinou que o universo não é apenas um lugar de caos e perigo, mas também de ordem e de beleza. A precisão com que os astrônomos rastrearam sua trajetória, a certeza de seus cálculos e a calma de seus comunicados são um testemunho da capacidade humana de entender e de se preparar. O 2025 QV9 é o mensageiro silencioso de uma verdade profunda. Não estamos mais à mercê do acaso cósmico. Nós construímos olhos que podem ver longe e mentes que podem calcular o futuro. Sua jornada, de um fragmento primordial no cinturão de asteroides a um objeto de estudo aqui perto da Terra, é a história de um pequeno corpo que viajou por bilhões de anos para nos dar uma aula. Ele nos ensinou que a nossa maior força não está na resistência física, mas na nossa capacidade de inovar, de colaborar e de transformar a incerteza em conhecimento. Cada novo asteroide descoberto e rastreado nos aproxima de um futuro onde a nossa segurança é uma certeza, construída não por sorte, mas por ciência. Assim, o 2025 QV9 nos convida a olhar para o céu noturno não com medo, mas com uma nova curiosidade. Ele nos lembra que fazemos parte de um ecossistema cósmico e que a nossa casa, o planeta azul que chamamos de lar, é uma joia rara que merece ser protegida. A sua história é um suspiro no tempo, uma reflexão sobre a nossa fragilidade e sobre a nossa resiliência. E no silêncio da noite, quando as estrelas cintilam, sabemos que há olhos vigilantes no escuro e que o nosso sono está mais protegido do que nunca. E com esta última reflexão, nos despedimos por hoje. Espero que esta história tenha trazido a você não apenas conhecimento, mas também uma sensação de paz e de serenidade. Se esta narrativa tocou a sua mente e o seu coração, por favor, considere deixar o seu curtir, pois cada sim me ajuda a continuar esta jornada. Se inscreva no canal para que você não perca as próximas histórias, e se quiser continuar explorando os mistérios do universo, assista aos outros vídeos que preparamos para você. Compartilhe este momento com aqueles que você ama e deixe um comentário com suas impressões. Juntos fazemos desta comunidade um porto de tranquilidade. Tenha uma noite de sono suave e repousante